Bom dia, hoje dia 31 de outubro. Estamos finalizando o mês de outubro e hoje o nosso devocional faremos uma reflexão do primeiro livro de Reis. E hoje a leitura será de 1 Reis, capítulo 3, versículos 9 e 10. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. O livro de 1 Reis dá continuidade à história do povo de Israel, após o reinado do rei Davi. Ele mostra a glória do reino sob Salomão, a construção do templo e depois a divisão do reino em Israel, norte, e Judá, o sul. É um livro que revela as consequências da infidelidade e também a fidelidade de Deus em preservar o seu povo e a sua promessa. O tema central deste livro é o declínio espiritual de Israel e Judá, contrastado com a fidelidade de Deus. Do capítulo 1 ao 11, vemos o reinado de Salomão. Salomão é coroado rei com sabedoria concedida por Deus. Constrói o templo do Senhor em Jerusalém, o símbolo da presença divina. Sua fama e prosperidade se espalham, mas o coração de Salomão se desvia por causa da idolatria. A sabedoria é um dom precioso, mas sem obediência ela perde o seu valor. Do capítulo 12 ao 16, vemos a divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino se divide em Reino do Norte, Israel, governado por Jeroboão, e Reino do Sul, Judá, governado por Roboão, filho de Salomão. Israel se afasta de Deus, introduzindo ídolos e falsos altares. Os reis se sucedem e a corrupção espiritual aumenta. Quando o coração se divide, o povo também se divide. A idolatria começa na alma, antes de chegar ao altar. No capítulo 17 ao 22, o ministério do profeta Elias. Deus levanta Elias, um profeta corajoso, para confrontar o rei Acabe e a idolatria a Baal. No Monte Carmelo, Elias desafia os falsos profetas e o fogo de Deus consome o sacrifício. Mesmo em tempos de apostasia, Deus mostra que sempre há um remanescente fiel. Deus honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando estão sozinhos. Aprendemos a importância da fidelidade. A sabedoria de Salomão e o poder de Elias mostram que o sucesso espiritual depende da fidelidade a Deus. Vemos a consequência do pecado. A idolatria e a desobediência, elas trazem a divisão e a queda. O papel dos profetas, Deus envia mensageiros para chamar seu povo de volta ao arrependimento. Vemos a presença de Deus. O templo, ele simboliza a habitação divina. Mas Deus deseja, acima de tudo, habitar no coração do seu povo. Mantenha o seu coração íntegro diante de Deus. Mesmo quando o mundo se corrompe, busque a sabedoria, como a de Salomão, mas guarde o coração para que ela não se transforme em vaidade. Seja fiel, como Elias, crendo que Deus é capaz de manifestar o seu poder,
mesmo em tempos de seca espiritual. Lembre-se que a verdadeira adoração não está em templos de pedra, mas em vidas consagradas ao Senhor. O livro de Primeiro Reis é um espelho espiritual. Mostra o quanto o coração humano pode se afastar de Deus, mas também o quanto a graça de Deus ela é persistente. Mesmo quando os reis e nações se desviam, Deus continua agindo, chamando, corrigindo e restaurando. Amém. E nós temos que realmente olhar para todos esses livros, né? E aplicar na nossa vida. Salomão, ele realmente foi o homem, né, mais sábio e mais rico. Deus se agradou do seu pedido e Deus concedeu a ele. E Salomão se desviou. E aí muitas vezes nós falamos, né? Poxa, a pessoa estava indo tão bem, como se desvia? Nossa, essa pessoa tinha tudo, tava, né? Ela era uma pessoa que a gente via que recebia as bênçãos do Senhor e caiu. Como isso vai acontecer? E aqui está o verdadeiro alerta. Isso não acontece só nos nossos dias. Isso sempre aconteceu. Por quê? Porque nós temos que nos posicionar da maneira correta. Nós temos que estar cheios da palavra de Deus. Nós temos que andar pela palavra de Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus vai esfriando, é um processo, não é de um dia para a noite, não é hoje eu estou bem, amanhã eu caí. Não, é um processo. Então a gente vai deixando que as coisas do mundo vão entrando em nós. Nós vamos deixando que as influências do mundo vão realmente nos moldando ao rumo do mundo, não mais de Deus. Salomão aqui, né, ele começou a ser corrompido pelas mulheres. Ele amava as mulheres, tinha várias, e uma trouxe isso, outra trouxe um outro ídolo, e cada uma foi influenciando ele de uma maneira, e ele foi se se perdendo ao longo da caminhada. É isso que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o mundo vai querer nos tirar do caminho. O mundo vai querer realmente ir colocando coisas em nós para que nós nos desviemos das promessas de Deus. Porém, nós conhecemos a palavra, nós sabemos o agir do inimigo, nós conhecemos e nós temos que aprender a nos posicionar da maneira correta. Nós temos que nos firmar na palavra. Sempre que alguma coisa chega que quer nos influenciar, você tem que dar um basta e falar: não, isso não me pertence, isso não é de Deus e eu não vou escutar, isso não vai descer para o meu coração. Eu vou me firmar na palavra de Deus, porque é na palavra, é quando a gente é fiel, é quando a gente continua andando firme, independente do que o mundo está falando, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Nós vamos conseguindo força e sabedoria para andar por qualquer situação. E Deus, Ele não nos abandona, Ele é fiel o tempo todo. E quando Ele vê um coração rendido, um coração segundo o coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus, uma pessoa que sabe se arrepender, sabe pedir perdão, que volta para Deus, que cai, mas volta. E é isso que nós temos que ter em mente, esse coração rendido, um coração que não quer fugir do Pai, que não quer se afastar do Pai, mas que quer estar com Ele em todos os momentos. E tenha certeza que Deus, Ele vai muito te abençoar. Assim como Salomão, ele transformou Salomão no homem mais sábio e mais rico pelo pedido de Salomão. Salomão pediu entendimento para julgar o seu povo e isso agradou o Senhor. Por isso que tudo que a gente pede em oração não tem que ser pedidos para nós. Nós temos que tirar o eu da história, né? Nós temos que aprender a pedir a Deus em prol dos outros, em prol do povo, em prol dos todos os filhos de Deus. E quando a gente alinha os nossos pedidos aos desejos do Senhor, uma graça abundante recai sobre nós.
realmente os pedidos são realizados de uma forma assim, né, muito mais rápida. Por quê? Porque nós estamos pedindo segundo a vontade de Deus. Então vamos, né, olhar para tudo isso, para Salomão, saber o como pedir, mas também ver que Salomão caiu, ele errou e que nós não podemos, nós temos um modelo aqui de como acertar. E também que possamos ser como Elias, né, que foi encontrado um profeta no meio de toda essa confusão, de todo esse povo dividido, mas foi encontrado um homem que ainda estava temente ao Senhor. E até hoje, Deus continua levantando pessoas tementes a Ele, porque o mundo está dividido, está corrompido, e as pessoas precisam dessa palavra, essa palavra de salvação. As pessoas ainda precisam, então vamos ser como Elias, que Deus possa encontrar em nós, né? Esse desejo de realmente levar a palavra por onde a gente passar, que possamos ser os profetas hoje, né? Para que possamos realmente levar a palavra de salvação, que a paz que excede todo entendimento, ela pode habitar dentro de cada um. E glória, glória a Deus. Oração. Pai, que o nosso coração nunca venha a se afastar de ti, mas já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor não desiste de nós. Nos corrija, nos ensine, nos mostre sempre o caminho correto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.